Agora que eu tô me ligando aqui, tem mais aniversariante aqui? Quem é? Cida! Fez aniversário ontem. Foi ontem. Tem mais alguém que fez aniversário aqui essa semana? Você? Pronto, vamos orar por todo mundo agora então. Vamos orar. Vamos ficar de pé pra gente orar? A gravidinha. É a menina do Lucas, que tá grávida de duas meninas. É, de gêmeos. É gêmeos, é. É gêmeos. Vamos orar, Pai. Ah, Senhor, nós rendemos graças a Ti, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é glorioso, grandioso. Tu és misericordioso, Deus. E a Tua palavra diz, Senhor, que nessa manhã as Tuas misericórdias foram renovadas sobre nós. Nós Te agradecemos, Senhor, e bendizemos o Teu nome. Por tamanha bondade, graça e misericórdia para conosco, Senhor. Te agradecemos por estar aqui reunidos enquanto família, Senhor, mediante o sangue de Jesus. Nós agradecemos, Senhor, por essa família que nós temos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ensinou que nós não estamos sozinhos, Pai. Nós temos irmãos, nós temos uma família. E isso é um grande privilégio, uma grande bênção para nós. Nós Te louvamos, Senhor, por isso, Pai. Queremos representar, Senhor, a vida das nossas irmãs que hoje já completaram, Senhor, estão completando mais um ano de vida, Pai. Que o Senhor, Deus, derrame bênçãos sem medida sobre elas, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já tem preparado nas regiões celestiais, Deus, para as Tuas filhas de forma específica, nós oramos, Senhor, que sejam derramadas e liberadas sobre elas, Senhor. Deus, que o Senhor abençoe com paz, com alegria, com saúde, Deus. Oh, Deus, com mais de Ti cada dia, Pai. Que o Teu Espírito as conduza, Senhor, em todo o tempo, Pai. A Tua agradável, perfeita vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela vida delas. Te agradeço também pela vida de Christian, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse grande presente que o Senhor nos concedeu, Pai. Que Christian cresça, Senhor, na Tua presença, Senhor. Que ele, Senhor, em todo o tempo, Senhor, reconheça quem o Senhor é na vida dele, Pai. Que ele saiba, Senhor, que ele é muito amado, Senhor, por Ti e por nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, e que o coração dele, Senhor, esteja rendido aos Teus pés. Temente ao Senhor em todo o tempo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti também por esta aula, Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza em tudo que nós vamos, Senhor, tratar aqui nesse dia, Senhor, de hoje, Pai. Oro também por todos os irmãos que estão enfermos, Senhor. Aqueles, Senhor, que, oh Pai, em nome de Jesus, estão passando por alguma circunstância, Senhor, de dor, de tristeza, de angústia. Oh Deus, quer seja, Senhor, doenças no corpo, Senhor, na alma, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, clamando ao Teu Espírito Santo, que toque cada vida nessa hora, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor alcance com Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Deus, que o Senhor os abrace, Senhor, e o Senhor os restaure para a glória do Teu nome. Que toda enfermidade caia por terra, Senhor. Que toda angústia, toda tristeza, toda solidão, Senhor, que o Senhor venha estar preenchendo, Senhor, em nome de Jesus. E que os Teus filhos sejam erguidos, Pai, para a glória do Teu nome. Eu oro também, Senhor, por 3 famílias enlutadas, Senhor, que perderam os seus esposos, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor abençoe cada uma dessas mulheres, dessas crianças, Senhor. Deus, que em nenhum momento, Senhor, eles se sintam sozinhos. Essa é a minha oração, Pai. Que eles vejam, Senhor, o Teu cuidado, Senhor. Que eles não se sintam desamparados, mas que eles saibam, Senhor, que o Senhor é aquele que guarda, que protege, é aquele que cuida, Pai. Que eles se sintam cuidados em todo o tempo por Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, em um curto período de tempo, eu tenho recebido notícias, assim, sabe, de famílias que têm perdido seus maridos, né? Mulheres que têm perdido seus maridos.
maridos jovens, assim, de forma bem inusitadas, assim, né? E, assim, quando a gente tem, né, as nossas famílias, a gente fica se colocando no lugar, né? E não é fácil, né? Não sei quantos aqui souberam que o pastor Itamar, da missionária, né? Ele é da missionária. Itamar, ele não é da missionária. Ele estava pastoreando os jovens lá. Ele é da idade de Samuel, gente. Quer dizer, 1 ano só mais velho que Samuel. E infartou e morreu, né? Tem 3 filhos, né? Uma menininha de 1 ano, se eu não me engano, 1 ano e pouco. Vamos estar lembrando, né, dessas famílias aí orando. Essa semana, uma amiga minha do homeschool, quando eu fiz parte da outra comunidade, ela fez também parte, né? Ela não mora aqui em Feira, não, mora em outra cidade. E aí o marido saiu para caçar com o filho mais velho. Foi. Isso. Minha filha, chega, me arrepio, misericórdia. Foi caçar com o filho e foi passar debaixo de uma cerca com a arma aqui. A arma disparou na cabeça da criatura, gente. Com o filho viu isso tudo, né? Presenciou a morte do pai. Diz que ele só falava isso, né? Que o pai morreu nos braços dele. E só a graça de Deus para sustentar uma família dessa. Também 3 filhos, né? Uma menina, a menininha era da nossa turma, né? Esther, uma linda. Enfim. E misericórdia, viu? Você fica assim. Só a graça de Deus mesmo para poder sustentar. E tem coisas que eu digo a vocês, se a gente for querer entender, a gente fica louco. O que a gente tem que fazer, Senhor, eu entrego ao Senhor, eu descanso na tua soberania. Porque se a gente for querer, né, entender com Deus, se a gente for querer entender tudo, né, o Fábio, que tem mais contato com ela, né, ela se fala no telefone, aí disse que ela falou isso, né, eu estava querendo entender o porquê, né, mas agora eu não quero mais entender, eu só peço a Deus força, né, para passar. E realmente é só pedindo a Deus força mesmo, porque, enfim, vamos lá, né? Ore por essas famílias quando vocês se lembrarem, né? Porque de fato são pessoas que outra família homeschool também perdeu o marido. Eu falei 3 famílias, né? O marido Uber, trabalhando, ela com 2 filhos, grávida de 4 meses. O marido morreu de acidente de moto. Então, vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia e sustente essas famílias, em nome de Jesus. Vamos lá, gente, para o nosso tema. Hoje, de novo, cadê esse povo? Meu Deus, o povo, acho que... Hoje o povo esqueceu do IBGE, achou que não tinha, será? É verdade. Eu fico numa crise, gente, vocês não têm noção. Libero, não libero, libero, não libero, libero, não libero. Eu fico com vontade também. Jesus. Enfim. É muita coisa final do ano, gente. Só a graça. Eu vou tentar, pra gente fixar pelo menos essa parte aqui. Se eu conseguir terminar um pouquinho mais cedo, tá bom? Pois é, eu vou me esforçar, porque eu quero que a gente fixe pelo menos essa parte. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tem algumas chaves na Bíblia, né? Eu acho que eu já falei até isso aqui para vocês, né? Alguns acontecimentos na Bíblia que são chaves que vira, né? E se a gente não entender bem, é como se fossem portas que abrissem para que a gente entendesse o próximo passo. Pronto. Então, nós estamos diante de uma porta dessa. Se a gente não entender essa questão da divisão do reino de forma muito clara na nossa mente, a gente confunde um monte de coisa fica muito bagunçado na cabeça da gente.
e impede que a gente compreenda os próximos passos. Entendeu? Então, esses capítulos, né, não só o 12 aqui, né, mas os que estão aí por vir, que vai ser a questão de quando o reino ele é dividido, precisa estar muito claro na nossa mente, para que quando a gente for fazer as leituras seguintes, a gente consiga identificar onde cada coisa está, certo? Então vamos lá. Nós terminamos na aula passada, nós terminamos falando sobre ali as muitas esposas, né, de Salomão e o fim do reinado de Salomão, né? Enfim, nós terminamos ali o capítulo. E depois de Salomão, nós vimos que... Deixa eu botar aqui assim, ó, pra fazer tipo... Não tá muito... Tá ruim aí, não tá? Vocês estão enxergando bem? Tá fraquíssimo. Esses pilotos, só a graça do Senhor. Ô mulher, mas o pior não é nada não, eu compro o piloto. Só que quando chega aqui, o piloto dura, parece que uma aula, Deus é mais. Oxi. Eu acho que esse daqui tá mais forte. Não tá? Tá. Ó. Vamos lá, recapitular aqui rapidinho. Nós... indo lá, né? Passou dos patriarcas, o povo passou pelo período dos juízes, lembra? No período dos juízes, foi quando o povo pede o quê? Um rei. E aí Deus, né? E quando é que o povo pede? No período de quem? Que o povo... Isso. Samuel foi o último juiz, né? E aí a gente vê que Samuel fica chateado e o Senhor diz, ó, Samuel, não fica chateado porque o povo não está rejeitando você, o povo está me rejeitando, né? Então Deus separa ali Saul. Samuel escolhe Saul. Oi? Samuel que escolhe, o povo escolhe Saul. Não, é Deus que escolheu Saul. Deus escolhe Saul segundo o padrão daquilo que eles queriam. Lembram que Paty falou muito sobre isso, né? Que Deus escolheu Saul, vocês não querem um rei? A Bíblia diz, né, que Saul era um homem bonito, um homem de presença, um homem alto, né? Enfim, era segundo o padrão daquilo que Deus, ou que o homem desejava, né? Mas foi Deus que escolheu Saul. Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa fincar no nosso coração, porque às vezes fica parecendo assim, quem escolheu Saul não foi Deus, foi Deus. Os homens escolheram um rei, tipo, eles escolheram ter um rei humano, verdade, mas a Bíblia diz que é Deus que separa Saul, né? Segundo o padrão daquilo que eles queriam, mas foi Deus que separou. E aí a gente viu o desenrolar da história de Saul, né, como ele, enfim, né, foi desobediente, não fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Deus separa agora Davi. Davi, sim, é considerado um homem segundo o coração de Deus, apesar, né, das suas falhas. A gente viu também, né, todo o processo de Davi, tudo aquilo que Davi fez, né? Apesar das imperfeições, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele vai se tornar uma referência. Isso também é muito importante. Porque Davi vai se tornar uma referência. Porque mais adiante agora, quando a gente começar a ler os reis, a gente vai ver que em alguns momentos o Senhor vai dizer que ele tal fez o que era bom aos olhos do Senhor, assim como o meu servo Davi. Então Davi se tornou uma referência de reino, porque Davi era um homem que tinha o Senhor em primeiro lugar. Em todo tempo você vai ver isso, né? Apesar dos apesares, né?
Você vai ver um homem de fato temente ao Senhor, que tinha Deus ali em primeiro lugar no seu reino. Todo tempo Davi consulta ao Senhor. Davi não ia para uma guerra, né? Quando ele não consultou, se deu mal, né? Mas assim, na sua maioria você vai ver Davi consultando ao Senhor, Davi orando, Davi buscando, né? Se arrependendo quando erra, né? Uma das coisas que eu acho mais linda de Davi é isso, assim. Você não vê Davi se justificando. Eu pequei, errei, me perdoa, Senhor, né? Você não vê ele, mas foi porque, não, né? Não fala isso. E aí, depois de Davi, a gente vai ver o reinado de Salomão, que vai se tornar uma referência no sentido, não no sentido de reverência a Deus, né? Mas se torna uma referência de glamour mesmo, uma referência humana no sentido de riqueza, de um reino poderoso e diante da sabedoria daquilo que Deus deu enquanto homem, né? A sabedoria para que ele reinasse ali o seu povo. Mas também fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Apesar de ter feito grandes coisas também, como a construção do tabernáculo, que é um marco importantíssimo aqui no reinado de Salomão, a construção do tabernáculo, tudo aquilo que ele construiu, mas diante da sua vivência, né, enquanto servo de Deus, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Pronto. Até aqui a gente tem o que a gente chama de reino unido. Reino Unido. Esse é o Reino Unido. 3 reis apenas. 3 reis apenas. E a partir daqui, nós vamos ter o que é chamado de reino dividido. Quando Salomão morre, o texto vai dizer que Roboão, ele fica no lugar de Salomão enquanto rei, que é filho de Salomão, né? Só que a gente vai ver o que vai acontecer no decorrer. A gente ainda viu, não foi no final aqui do 12, na verdade. Isso, a gente viu aqui no final do 12, que já começa o processo de rebelião aqui, né? De uma coisa importante, rapidinho, antes de eu falar sobre o processo de rebelião. Nós vamos ver em alguns momentos, mesmo no Reino Unido, alguns momentos em que um reino ali, ele sim, né? Ele tem sim. Em Davi a gente tem esse processo, em Saul a gente tem esse processo. Alguns vão dizer que só no reino de Salomão, né, que a gente vai ter um reino ali mais isso. Mas aqui, né, no reino de Davi a gente vai ver homens se levantando contra Davi. No reino de Saul nós vamos ver, aliás não, é o contrário. Eita, me deu um branco aqui agora. Só no finalzinho que ele consegue reunir os reinos, né, pastora? Como é? Só no finalzinho que ele consegue reunir os reinos, porque ele não reinou no início, ele não reinou. Não. Numa parte. Isso. Davi reina só em uma parte. E aí... O que tu quer aqui? Ai. Eu também tô achando calor. Eu também não quis falar nada achando que era porque eu tava... Misericórdia, tá 24. 24. Ele vai me deixar nervosa, isso sim. Sim, senhor. Não, ele tá ali sentado, ó, olhando pra minha cara. Sim, até me perdi já. Sim, eu tava falando o quê? Sério, eu me perdi mesmo.
Sim, que teve as intrigas ali, né? No reino de Davi, no reino de... eu fiquei na dúvida agora. Mas eu vou olhar aqui e já falo pra você. Nesse instante, nesse instante chega aqui na minha mente. O reino que foi mais coeso, eu não lembro se foi o de Saul ou de Salomão, mas eu acho que foi o de Salomão. Que não teve adversários. Não, Davi eu tenho certeza que não é. Sim, eu acho que não teve nenhum momento de rebelião, né? É isso mesmo, às vezes eu fico confusa ali. Pronto. E aí acontece que Salomão morreu. Sim. Não, Davi eu tenho certeza que não. Roboão, enquanto filho, toma o trono. E aí a gente vai começar aqui o capítulo 12. O texto, gente, aqui vai deixar claro que todos os adversários, né, todo esse processo agora de divisão vai se dar por conta da idolatria de Salomão. A idolatria de Salomão. Salomão se afasta do Senhor aqui no finalzinho do 11. Cadê? O 33 diz assim, ó. Pois Salomão me abandonou e adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, como o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amalequitas. Não seguiu os meus caminhos, nem fez o que me agrada. Não obedeceu os meus decretos e estatutos, como fez o seu pai, Davi. Ó a referência que eu falei. Contudo, não tirarei o reino inteiro de Salomão agora. E aí ele vai dizer por que ele não vai tirar. Por causa do meu servo, Davi, a quem eu escolhi, que obedeceu os meus mandamentos e decretos. Manterei Salomão no governo enquanto ele viver. Mas tirarei o reino do filho dele e darei 10 tribos a você. Aqui é o profeta falando com Jeroboão. O texto vai dizer que Jeroboão era um dos líderes ali, né? Um dos que cuidavam supervisionava, né, os trabalhos da tribo de Efraim e da tribo de Manassés. Efraim e Manassés. Ele ficou encarregado dos trabalhos. O texto vai dizer que Jeroboão era um homem que se destacou pelo seu trabalho, né? Era um homem capaz naquilo que fazia. E o Senhor diz a ele que o reino vai ser dividido e que ele ficará com 10 destas tribos. Uma coisa importante que eu quero que a gente leia aqui também. A partir do verso 37, vamos ler aqui. Eu o colocarei no trono de Israel. Isso Deus falando com Jeroboão. Eu o colocarei no trono de Israel e você governará sobre tudo o que o seu coração desejar. Olha só. Se der ouvidos ao que eu digo, seguir os meus caminhos e fizer o que me agrada, e se obedecer aos meus estatutos e mandamentos, como fez o meu servo Davi, a referência, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Por causa do pecado de Salomão, castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Salomão, e aí a gente vê que Salomão tenta matar Jeroboão, mas Jeroboão foge para o Egito e fica lá até Salomão morrer. Isso lembrou alguma coisa a vocês? Salomão tenta matar Jeroboão. Saul e Davi, né? Saul e Davi. E se Davi não fugisse, ia morrer, né? Mas aqui Jeroboão foge. Pronto. E aí hoje nós vamos dar início ao capítulo 14. Ou 12. Vamos lá. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nabote, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão.
Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Você já vê aqui a força de liderança que Jeroboão tinha. Jeroboão passou um período fora, ele volta, e quando ele volta, as pessoas que estavam ali tomam ele como esse representante para irem até Roboão, pedir a Roboão o quê? Qual era o pedido que eles tinham? Para não pesar a mão, como fez o pai. Isso. Então nós vamos ver aqui que Salomão, ele construiu todo o esplendor dele, né? Mas isso com custas. Custas para o povo, custas de trabalho forçado, custas de impostos altíssimos, né? Nós vimos que durante um tempo, todo esse trabalho que era exercido pelo povo foi exercido com um propósito, o propósito de construir o templo, o propósito, né, das construções todas que ele fez, né, dos muros, dos palácios. Mas a gente também já leu tudo que era necessário para manter esse luxo todo, né? Tudo que era necessário para manter toda essa pompa, essa riqueza, e não era pouca coisa. Não era pouca coisa que tinha que ser enviado para o palácio de Salomão, fora as alianças que ele fez, que tinha que enviar também para Irã. Vocês lembram? Então tinha que enviar os pagamentos para Irã, para os trabalhadores. As alianças, elas continuaram, né? Então, muitas coisas ali, muitos tratados e alianças e comércios ali continuaram. E o povo que teve que bancar tudo isso. Salomão morre e o povo tem um pedido: diminui a carga. E o que eu acho interessante é que ele diz assim, ó: se você diminuir a carga, nós vamos ser fiel a você. Só que Roboão, ele tem uma ideia brilhante, né? Brilhante. Ao invés, para não dizer o contrário, fazer que nem o outro. Obrigada. Para não acontecer igual daquele dia. Misericórdia. Ao invés de consultar os anciãos, os conselheiros anciãos, ele decide consultar os jovens. E o texto ainda fala: aqueles que cresceram com ele. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu penso que ele poderia até, né, como líder, se ele quisesse ouvir os vários lados da história, né, ele poderia chamar e ouvir o que os jovens tinham a dizer. Mas ponderar, claro, e unicamente, claro que aquilo que os anciãos, porque os anciãos, eles viveram o reino do Pai, né? São homens de sabedoria, aqueles homens que tinham algo para acrescentar à vida dele, mas ele decide ouvir as pessoas erradas. Ele decide ouvir os jovens. E o conselho dos jovens não foi muito gatinho, não, né? Foi bem perverso. Eu acho que essa era a palavra que eu queria encontrar. Como é não ouvir? Aqui vem dizendo que no 12:6, que teve Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. Ele ainda chegou a ter, né? Quer não, um tipo de aconselhamento. Sim, sim. Só que ele não tinha ouvido depois do Sim, sim. O 8 vai dizer isso, né? Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens, que havia crescido com ele e agora o acompanhavam. Provavelmente, né, ele já tinha no coração um intento de fazer aquilo que ele queria. Então, o que é que muitas vezes acontece? Isso acontece às vezes com a gente, né? A gente quer ouvir um conselho, mas a gente de fato não quer ouvir o conselho. A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Parece uma redundância, mas é assim, né? A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Não quer ouvir o conselho.
Pastor passa muito por isso, né? Às vezes o casal tá ali numa crise no casamento e aí tá sem coragem para separar. Ele só quer chegar lá e dizer assim, e aí, pastor? Aí o pastor diz assim, não, separe, né? Achando que o pastor vai dizer, né? Para poder botar a culpa em quem? No pastor. Se der ruim, a culpa não vai ser nossa, ou não vai ser minha, né? A culpa é do pastor. Então, na verdade, quem trabalha com aconselhamento, né? Tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas chegam até nós já com a mente formada. Já sabe o que quer. O que apenas a pessoa quer é uma palavra de afirmação. E a gente percebe isso em Roboão. Ele já tinha um intento no coração. Quando ele ouve os anciões, né? Eles falam não aquilo que ele queria ouvir. Então, por isso que ele rejeita e ouve a sabedoria que tinha na vida do pai. A gente percebe que não tinha na vida do filho, né? Ele não ouve. E do jeito que os jovens diz a ele, né? Você deve dizer o seguinte, os jovens ainda diz como que ele vai falar, né? Você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. O meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Então imagine, se estava pesado um dedo mínimo, imagine a cintura. É isso mesmo. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhe impôs cargas pesadas. E ele afirma, né? Mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meus pais os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Gente, eu ainda estou nessa busca, digo a vocês. Eu ainda estou nessa busca. Eu fui ler os comentários e aí fala sobre isso, né? Sobre, de fato, o castigo de escravos, né? Porque se o pai castigava, isso. Mas a grande questão ainda é se castigava os de Israel ou se castigava aqueles que eram de Israel, mas não era povo. Se eram os estrangeiros que estavam como... Lembra que era essa questão? Mas se o povo está pedindo, então ele castigava o povo. Eu também acho. Mas os comentários ainda não me... Eu ainda não fiquei satisfeita com as coisas que eu estou lendo no comentário, porque não especifica, entendeu? Eu queria que especificasse. Mas a gente entender assim, qual é exatamente a natureza desse castigo, né? Se era porque tinham de pagar ou se era... Sim. Pra gente saber se tinha realmente... Não fala, só fala... Pelo menos os que eu li até agora. Se vocês têm em casa comentários, vocês leem e compartilhem lá com a gente, né? A palavra está muito clara, porque assim, ela está estudando aquela dúvida, mas agora o povo que está indo até ele... Que está pedindo isso. Eu considero que seja o povo de Israel, o povo que serve, né, ao rei. Então, quando o povo pede, ele diz isso, eu creio que fica claro para a gente. Que havia sim. Eu também acho. Tem um versículo lá depois da construção que eles falam que não foi, que o povo de Israel não trabalharam em trabalho forçado. Que eles Sim, aquele texto lá. né? Sim. Lá. Aquele dá pra gente confundir. É aquele texto que me deixou confusa. Porque depois eles se separaram, né? No caso, o Roboão ficou só com a tribo e os outros se separaram. Sim. Então quer dizer que os outros eram, dá para entender, eu entendo assim como se fosse um agregado. Estava lá, mas se não atendesse aquilo que eles queriam, eles iam e se separavam. Mas é isso no que eu falei, que alguns comentários vai dizer que é os agregados mesmo. Os agregados que eram colocados em trabalhos forçados, mas tipo assim, os de nascimento, um exemplo assim, né? Os israelitas de nascimento ali, não tinham essas funções privilegiadas. Isso. Só que mais... Talvez, né, no começo ele tenha tido essa ideia, né, de fazer isso e depois acabou que entrou todo mundo no mesmo barco. Porque os comentários falam disso, de que Salomão deixou, no caso Salomão colocou o seu povo como alguém que era escravo mesmo. Né? Trabalho forçado é trabalho escravo. O negócio foi aquele texto lá que a gente leu, né?
que ele especifica bem direitinho, falando que o povo de Israel, né? Mas para mim também, irmã, fica claro, entendeu? Mas como estudante eu preciso, né, cavar mais para eu ter convicção naquilo que eu estou dizendo. Para mim também está bem claro aqui. Se ele teve essa pretensão no começo de fazer essa divisão, como lá o texto também, porque o texto especifica. A minha questão é essa, porque o texto especifica muito claro que ele separou uns para, no caso, separou os de nascimento, vamos dizer assim, né? Para os trabalhos privilegiados e os agregados para o trabalho forçado. Se não especificasse, vou mandar meu marido fazer uma exegese lá, olhar nos gregos, nos hebraicos, no não sei do que, vou mandar ele. Função dele para dar resposta para a gente. O texto na Qual foi o texto aqui? Ele privilegiou o povo de Israel, ele fez com que o povo ficasse em posições mais nobres em relação àqueles que foram agregados, mas aqui nesse contexto já se passou, né? Que Salomão já se corrompeu totalmente com as mulheres. O texto que eu estou falando, gente, é o 9, viu? O 9, 21. 21, 22. No começo talvez não, mas depois... Eu penso que talvez tenha sido isso. Hã? Não, do 9. O texto que eu estou falando, para quem não estava aqui nessa aula, o texto que eu estou falando, que ele especifica dizendo que os israelitas, os que estavam sujeitos a trabalho forçado, eram apenas os agregados, que nem disse o irmão, né? Aqui no 9 e 10, aqui, ó, deixa eu ler de novo. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas, amorreus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para os trabalhos forçados e é nessa condição que trabalham até hoje. Mas Salomão, aí ele deixa claro aqui, ó, mas Salomão não recrutou nenhum israelita para os trabalhos forçados. Eles serviam como soldados, funcionários do governo, oficiais, capitões de seu exército, comandantes de carros de guerra e cavaleiros. Então você vê que eles tinham trabalhos mais privilegiados, não forçados. Só que nesse texto, como a irmã falou, o que a gente lendo ele de forma isolada, por isso que a gente tem que ter cuidado, né? É uma leitura completa. Lendo de forma isolada, para mim também é claro de que quem está pedindo aqui é o próprio povo. Aí fica a indagação. E eu estou sendo sincera para vocês, que isso ainda não arrumou na minha cabeça. E também assim, você usa Se... o texto aí que você falou do 9 e 21, aí retrata uma questão. Um momento também. Isso. Aqui já vem falando de outra coisa. Outro momento. Aqui ali já fala de carga pesada e imposto. Sim. Não, mas o imposto ainda já tinha ficado claro para mim que o imposto era para todos. E aqui não tá. Mas o trabalho forçado, não. O trabalho forçado, para mim, o que está pegando aí é o trabalho forçado. O 18. Peraí, rapidinho, que ela pediu aqui. O 18, ele fala aqui, né, que o rei Roboão enviou Adonirão, Sim. né, o chefe do trabalho forçado. E eles matam ele, apedrejado. Mas o 17 ele fala para os israelitas que moram na cidade de Judá. Então assim, aqui fala que ele também era trabalho escravo, né? Trabalho forçado. Mas um pequeno resumo que eu falei, ó, Roboão continuou a governar somente na cidade de Judá, porque os outros povos, quer dizer, as outras tribos, não aceitaram a sua dinastia. Sim. Que aí vai entrar Jeroboão, né, na história. E aí, A senhora ia falar. A de lá do fundo levantou, depois você fala. Vai, minha irmã, você então. Eu entendi a discussão. Seria que fundamentar no item 12 e 10 que também os israelitas eram escravos? Sim, qual é a nossa indagação, que a gente ainda não chegou no senso comum? Que, de fato, Salomão, para fazer toda a construção que ele fez, ele impôs trabalhos forçados, mais o outro que eu ia falar.
impostos altos para o povo. Isso daí é fato. Todo mundo teve que pagar impostos altos. Isso o texto deixa claro. A questão é que a gente tem 2 textos aqui que são conflitantes. Quer dizer, não é nem 2 textos específicos, né? É o decorrer aí da história. Um texto vai falar de forma específica que Salomão não colocou o povo de Israel de forma específica para fazer trabalhos forçados. Sim, eles trabalhavam, mas trabalhavam em funções melhores. Já aqui, e no decorrer do desenvolvimento da história, a gente vai perceber que o povo reclama de que eles estavam, sim, passando por trabalhos forçados. E nesse momento aqui ainda vai falar sobre castigo, né? De que eles eram castigados, e Roboão falando, se o meu pai castigava vocês com chicote, né, mais simples, eu ainda vou dar uma piorada. Poderia ser apenas uma figura de linguagem, já que ele coloca que o dedo dele menor era como se fosse a cintura do pai, uma figura de linguagem. Esse é uma figura de linguagem, mas do chicote não. Mas eu não acredito que foi só figura de linguagem, porque ele era mal com natureza. Não, o dedo é uma figura de linguagem. É claro, né? Mas o chicote não. Fica aí pra gente cavar mais esse negócio. Eu ainda creio que o capítulo 9 é o contexto histórico, né? O contexto que está construindo, né? As palavras. E quando chega no 10, a gente já vê que ele começa a se corromper, começa também a construir palavras para os deuses estranhos, né? Os deuses abomináveis, das mulheres idosas. Sim, sim. E de lá para cá, a gente dividir os 10, o 9 dos 10, os 10 eu tive esses outros que passou mediando, foi 10 para o outro, Foi do 10 para o 11. Deus deixa claro que Salomão, né, pecou tanto, né, foi tão idólatra que já iria de fato perder, né, o seu poder. Salomão perdeu por completo por conta de Davi, do amor que Deus tem a Davi. Então, quando chega nesse 12 aqui, com a fala do filho de Salomão, para mim fica muito claro, né, que havia sim. Claro que devia ter lá na sociedade dividida, né, alguns que eram mais privilegiados, serviam rei, outros se cobravam impostos, enfim. Mas o texto, na minha concepção, fica claro que tinha, assim, o trabalho escravo, que tinha os castigos. Até então, né? Sim. Tanto é que Nebade. Peraí, rapidinho, que ele pediu aqui. Diga. Tanto é que o pai de Jeroboão, Nebade é da tribo de Efraim. Sim. E Efraim, né? Então, a origem de Jeroboão É israelita. entendeu? E ele foi submetido a trabalho forçado. Ele era, na verdade, né, um dos que tomava conta dos da tribo, né? Dos trabalhadores. Pra mim, então, Encarregado dos trabalhadores das tribos de Efraim e de Manassés. pra mim tá bem claro. Diga. O último agora para a gente encerrar essa história. Nesse modelo aí de gestão, né, que é a monarquia, né, uma das premissas é você sempre preparar o líder para a próxima etapa. Sim. O líder é o próprio familiar, né, que vai... Na minha concepção, assim, eu tive que realmente a gestão de Salomão é muito ruim, né, porque o bom é bem despreparado, né, para assumir toda essa Na verdade, não é nem a gestão, é como é que eu posso dizer? Aquela palavra, a transição dele que foi ruim, né? E aí, eu fico transição. comparando com Moisés, né, que ele preparou Josué, né? Então, foi num momento de muito mais turbulência, né? Porque Salomão teve Sim. mudança, entendeu? É isso que eu fico às vezes... Lembrei de uma frase muito conhecida, fala aí, Samuel, que tu sabe. Tempos de paz são homens fracos, tempos de guerra homens fortes. Formam. Tempos de paz formam homens fracos, tempos de guerra formam homens fortes. E Josué herdou É forte. responsabilidade e ele viveu um momento também complexo, não foi um momento... Sim, sim. Também. É tanto que na gestão, por exemplo, quando Davi foi passar o reinado para Salomão, Davi aconselhou Salomão e disse para ele o que tinha que fazer. Sim. Tanto que ele aconselhou até matar logo os inimigos para não correr e perder o trono. O que Davi aconselhou, mas não teve coragem. Direcionou direitinho, né? E é tanto que na passagem de Salomão para Roboão não aconteceu. Não tem isso. Pronto, o pastor vai falar e a gente encerra esse assunto. Fale, pastor. Eu vou encerrar ou Ai, Jesus. Mas, ó, a leitura que eu tenho disso aqui é o seguinte.
Aí abaixo vão ter os israelitas que vão estar nesses cargos, né, privilegiados, e os que estavam fazendo trabalho, vamos dizer assim, mais pesado. Não vamos chamar de escravo porque nesse momento os povos conquistados não são tratados como escravos como a gente entende, mas sim como... É trabalhos forçados que tem aqui. Isso, pesado. Forçado, trabalho pesado com remuneração baixa, vamos pensar assim. Mas eles eram remunerados não só com alimentação. Prova disso é que quando os israelitas saem lá do Egito, também eles saem como dinheiro, né? Escravo não deveria ter dinheiro. Né? Então isso também é importante a gente perceber. Só que para mim está acontecendo no capítulo 11, que o texto está dizendo os altos impostos que Salomão exigia eram de todos. Não era só de um grupo. Sim, esse daí já está consenso. Certo, mas aí está. Quando não se paga o imposto, é que é afetado, é chicoteado. Então, independente de quem não está pagando o imposto, vai ser chicoteado. Certo? Agora, o que o texto está dizendo lá é que ele chicoteou aqueles que não tinham condições de pagar os impostos e não tinha que pegar leve porque era israelita. Não pagou o imposto, entra no mesmo chicote. Na mesma... E o que Roboão está dizendo é que ele vai aumentar, vai botar metais, né? No chicote. Sim. Que é... Pontas de metal. Doloroso, de metal. Mais doloroso, ou seja, ele vai ser muito mais rígido com o imposto. Por quê? Porque ele não está a fim de aliviar. O povo está vindo para aliviar o imposto. Então, eu não vou aliviar o imposto e nem vou aliviar a consequência de quem não paga. Então, para mim, está muito ligado à questão da riqueza e não do trabalho em si. Se vai trabalhar, até porque não tinha mais tantas coisas como o Salomão teve para edificar. Ele não tinha, talvez, muito trabalho para ser esse trabalho mais braçal. Mas ele está falando do imposto, que era o mais importante para a prosperidade. E eu acho que os amigos dele estão ali dizendo o seguinte, agora que a gente está do lado do rei, nós vamos querer ver do ruim, não, vamos fazer ele cobrar impostos altos para a gente ser beneficiado, porque eles estão do lado, né? Aí quando está instaurado uma condição de escravidão, todo o povo sofre. Sim. Então, uma escala diferente, né? Eu concordo muito com o pastor traz. Então, eu também consigo perceber dessa forma. De alguma forma, mesmo o povo de Israel, em uma condição mais privilegiada, quer dizer, eles também estavam sofrendo impacto daquela escravidão. E aí Sim. o povo todo, naquele momento, sofre diante de uma mentalidade, né, instaurada naquela região. Então, eu acho que isso que é muito forte. Sim. Eu queria falar aqui. Até porque se a gente deixar a percepção para outro, vai acabar gerando mais frustração. Sim. É uma desculpa para você bater com os lados. Ainda mais um povo que já estava todo junto, né? Pessoa que não era israelita, pessoa que não era israelita, e a você não vai saber distinção do outro. O que a... Interessante, né? Salomão recebeu toda a sabedoria, né? Sansão recebeu toda a força, mas sem a presença do Senhor, isso não vale nada. Nada mesmo. No 13 aqui, ó. Vamos a partir do 13 agora, verso 13. Roboão lhes respondeu com aspereza. Sim, eu falei que Jeroboão estava como representante ali do povo. Eles vão pedir a Roboão para que Roboão alivie, e aí ele vai responder, né? Roboão lhes responde com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens. Disse ao povo, meu pai lhes impôs carga pesada, mas eu os tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicote comum, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Assim o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade do Senhor, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebote, por meio do profeta Aias, de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender ao seu pedido, respondeu, abaixo a dinastia de Davi. Gente, dinastia, essa palavra dinastia quer dizer a sucessão do reino, aquilo que o irmão falou ali, né? A sucessão do reino que é passado de pai para filho, de pai para filho. Então, todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra, dinastia é isso. Deus vai acabar com a dinastia do rei tal. É isso. Ou não vai ter mais descendente dele no trono. O trono vai passar para outro. Certo? Só para deixar isso aí claro.
já li, abaixo a dinastia de Davi. O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel. E você, Davi, cuide de sua própria casa. Então o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem. Mas o povo de Israel fez o quê? Apedrejou até a morte. Lembra que ele era um dos oficiais do rei, viu? Isso é importante, né? Então o povo apedreja. Imagine como esse reino aí, ele está bem abalado, né? Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, ele subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. Porque ele disse assim, o quê? Se eu ficar, vai sobrar para mim. Quem vai morrer sou eu também, que ele não é besta nem nada. E até hoje as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Quando o povo de Israel soube que Jeroboão tinha voltado do Egito, convocou uma assembleia e proclamou rei sobre todo Israel. Apenas a tribo de Judá permaneceu leal à família de Davi. Eu vou mostrar um mapa para que vocês entendam isso de forma mais... Eu já falei, né, que o motivo foi a idolatria, né, de Salomão. E aí é onde vai acontecer a divisão agora do reino. Todas as vezes que vocês ouvirem, que a gente for lendo agora, a gente vai ouvir sempre essa divisão agora. Isso confundia a minha mente, gente, porque para mim tudo era Israel. Por isso que eu estou dizendo para você, porque Israel... Sim, Israel não é tudo. Não, a partir de agora, quando falar Israel, é dessa parte aqui, ó, para cima, certo? Essa parte aqui para cima é o que também é chamado de Reino do Norte. Então, bota aí, ó, Reino do Norte. Cadê o piloto bom que eu tava? Deixa eu botar logo aqui. Vou botar aqui. Jeroboão ficou com Judá Reino do Norte. Pronto. Não, Jeroboão ficou com o Reino do Norte, Israel. Então, Jeroboão ficou com o Reino do Norte. Bota assim para vocês. Capitular. Reino do Norte. Que é o mesmo que Israel. Israel. Jeroboão, Reino do Sul. Roboão, desculpa. Reino do Sul, que é igual a Judá. Jeroboão, Reino do Norte. Essa parte de azul aqui, eu vou mandar esse mapa lá no grupo, viu? Vou mandar. Deixa eu ver se eu mando logo aqui agora, para não esquecer. E vocês acompanham daí. Aí Judá, Jerusalém. Espera aí que eu vou explicar também essa parte aí. Às vezes eles falam, em vez de falar Judá, eles falam Jerusalém. Siquém ou Jerusalém. Isso mesmo. Eu vou botar aí, ó, para vocês olharem no WhatsApp aí, ó. Vocês podem aumentar. Porque aqui tem hora que não dá para ver aí, né? Pronto. Então, vocês precisam ter isso na mente de vocês aí. Vocês não atrapalhar. Quando falar Judá, Reino do Sul. Quando falar Israel, Reino do Norte. Em alguns momentos, como disse o irmão aqui, a gente vai ler também ou Siquém e Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém se tornou como se fosse a capital, porque era onde Roboão ficava, a sede do reino, né? Então, Jerusalém. E Siquém Jeroboão vai edificar Siquém. Aqui a gente vai ver. Deixa a gente ler aqui. Vai edificar Siquém como o seu lugar, né? A capital ali de Israel. Reino do Norte, Reino do Sul. Lembra que Sul é embaixo. Norte e cima. Reino do Sul, Reino do Norte. Reino do Norte e Reino do Sul.
Jeroboão e Roboão. Vamos lá, mais adiante, que tem algumas informações aí para também passar para vocês. Não tem nada a ver com Israel. Como é? No caso aí agora, Jerusalém não tem nada a ver com Israel. Não é nada a ver, né? Todas as vezes que a gente começar a ler agora Israel, tá se tratando do reino do norte, não do sul mais, porque sul é Judá. Gente, é daqui que vai surgir, ó. Samaria. Samaritano. Judá, judeus. Então, a briga começa daqui. A briga por causa de Samaria, vou falar mais adiante. Porque vai ter eu vou ler mais adiante ali. Então, lá na frente do Novo Testamento, ó, quando a gente vê lá a mulher samaritana, né? Jesus passa por lá, a briga dos judeus. Por que chama judeus? Judá. É daqui que vem esse nome, né? Era hebreus na época do... Não. Do deserto, obrigada. Hebreus na época do deserto, por que judeus? Por causa disso, entendeu? O reino do sul passa agora a ser considerado os judeus, aqueles que guardavam mais a lei. Porque, gente, o templo está aqui em Judá. O templo está no reino do sul. E nós vamos ver o BO que vai dar agora no reino do norte. Por quê? Porque seu bonito Jeroboão vai fazer 2 altares. Vai atrapalhar o culto ali. Para evitar que Tudo culpa dele. E aí, não, né? Tudo culpa dele não. O povo também que fez o que era mal, né? Então, começa daqui que esse entendimento vai até o Novo Testamento aí. Se vocês não entenderem isso daqui, lá no Novo Testamento vocês não vão entender. Então, é a porta aí que eu disse a vocês que se abre, que a gente vai enxergar agora as outras coisas a partir dessa porta. Diga. Lá no Egito, a gente tinha os hebreus. Era o único povo que foi o povo que Deus chamou Sim. de Abraão. Sim. Aí esse Pode falar. o povo que Deus chamou, e a gente já sabe. Esse é o originário do povo que Deus chamou através Sim, de Abraão. sim. Aqui, né? Esse povo se dividiu, né? E aí hoje, como você está mostrando, né? Segue uma linha. Depois desse reino, vou chamar o Unido aqui, né? Salomão tá. Sim, sim. É isso mesmo, é o Reino Unido, é chamado assim mesmo. Reino só, depois disso o povo se divide. Sim. E onde começa toda essa guerra. Sim, sim, perfeito, é isso mesmo. Isso aí. Aham. O povo de Deus que se divide. Sim, é isso aí, minha irmã. E aí, quando divide, a gente perde o quê? A gente que perde, né? A divisão faz o quê? O povo enfraquecer. Porque eles brigam entre eles mesmos, né? Essa questão da divisão aí, Israel e Judá, existiu, tipo assim, metade da tribo está com Israel, metade das tribos estão naquele. Ah, deixa eu falar aqui. No caso aqui, vai ficar. Então vem explicar o funil. Não sei o que funil é esse, não. Não sei que funil é esse, não. Deixa só para terminar de explicar ali a ela. Aqui com Roboão vai ficar só 2 tribos. 2 tribos. Isso daqui Deus vai deixar claro. Toma, peraí. Peraí que eu te dou isso aqui, amor. Peraí. Vários tribos que é Judá e quem mais? É Judá e Benjamim, né? Toma. Não, esse aqui tá ruim. Toma, esse tá bom. Aqui vai ficar... É Judá e Benjamim. Aqui fica Judá e Benjamim. Só. Judá e Benjamim. E aqui vai ficar todas as outras tribos, tá? Todo o resto era samaritano. Todo o resto era samaritano. Aí, estamos 2 professores na sala, amor. Misericórdia. Deixa eu até me sentar. Olha só.
Hoje o negócio tá aí. Hoje a gente sai sabendo, hoje a gente sai sabendo. Não é possível. Então a gente aprende. Eu já falei isso com vocês, mas eu acho que nesse momento agora ajuda melhor a compreender. Primeiro Deus chama Abraão e ele tem ali uma aliança com os hebreus. Aí tem duas. Por que hebreus? Quem sabe? Por que ele chama de hebreu? Hã? Do Vale Hebron? Alguns dizem que é porque ele vem da descendência de Eber, e aí vira hebreus, e outros é porque ele está na região do Hebron. Na verdade não é o vale, é o Monte Hebron. Certo? Mas não se sabe exatamente o porquê ele é chamado de hebreu. Mas o fato é que Abraão é chamado de hebreu, Deus faz aliança com Abraão, certo? Dentro de Abraão nós vamos ver ramificações de seus filhos, né? Que é Isaac, Ismael. Então, olha gente, Ismael, eu vou escrever aqui só para ficar claro. Ô Samuel, eu posso só dar uma coisa que me veio aqui? Uma coisa interessante da gente também pensar, que eu sempre gosto de pensar sobre isso. Algumas pessoas têm um entendimento que às vezes Deus chamou um povo, né? Deus chamou um povo. E quando a gente fala isso, o que é que vem na nossa mente? Existia um povo ali que Deus viu naquele povo, aquele povo é muito bom, então eu vou escolher esse povo para mim. Foi assim? Não. Pelo amor de Deus, viu? Aluno IBGA, não saia daqui achando isso. Então, Deus chama um homem para, por meio desse homem, tornar o povo dele. Entendeu? É diferente. Porque, e essa diferença é importante. Quando a gente escuta, né, algumas pessoas falando como que se o povo judeu fosse melhor do que todos os outros povos da terra, a gente vai ver que não é povo, né? É um povo. O que é que tem de especial nesse povo? O fato de Deus ter chamado eles. Mas não era porque eles eram bons. Não é porque esse povo já existia e Deus olhou lá do céu e viu assim, ó, todos os outros servem a outros deuses, esse povo é muito bonzinho, né? Muito lindinho, tudo certinho, e eu vou escolher pra mim. Não. Porque Abraão não está nesse contexto de bonzinho. Ótimo, eu ia falar isso. Abraão veio de um contexto politeísta. Mas ele ouviu a voz do Deus verdadeiro e ele atendeu a voz do Deus verdadeiro. E aí vai o funil aí da história. Qual que é o funil? Então, Deus está Abraão, mas tem a descendência de Abraão. Então, Ismael, ele não faz parte da linhagem da promessa, mas ele é hebreu, sim ou não? Sim. É hebreu. Sim. Aí vem Abraão, Isaac, Jacó, Israel, vamos dizer assim, esse funil, depois eu vou apagar aqui e faço funil. Se estreita. Depois de Israel, porque Deus mudou o nome, explica. Calma, todo mundo sabe. Não, todo mundo não sabe, não. Calma, Jacó vira Israel. Só que o que acontece? Dentro disso, e aí, de novo, nem Esaú, que também é hebreu, não está dentro da promessa, certo? A promessa passa por Israel, que é Jacó, que tem suas 12 tribos, né? Então, eu vou botar aqui as 12 tribos, que são 12, sim ou não? Sim. Não, gente. São 13, agora aí é 12, entendeu? Mas são 13. Mas são 12. Essa é pegadinha. É pegadinha, vocês têm que prestar atenção. Então, das 12 tribos... E por que 13? Já sabe, já expliquei. Mas explique de novo. Tem gente que pode não estar na aula. Tem gente que não sabe, tem que tirar um pouco tempo. Na verdade, são 13 tribos, porque a tribo de Levi ela não recebe terras como herança. Né? E na verdade, José e Levi não entram dos 12 filhos, eles saem e entram os filhos de José, Efraim e Manassés. Tá? Então aí ficam 13 tribos, mas a de Levi não recebe porção de terra. Tá? Então ficam 12 tribos. O negócio de 13 faz terras é antigo, né? Antiguíssimo. 13 porções de território são 12. Isso. Porque o ano recebe. Isso. Mas o termo de tribo, por causa de descendentes, são 13. São 13 tribos. Só que entenda, de novo, porque a de José ela é dividida. Você não vai ter o nome de José entre as tribos.
né? Você vai ter Efraim e Manassés. Tá? Que é adotado por Jacó. Exatamente. Então, aqui as 12 tribos afunila para Judá ou judeus. Então perceba que eles se mantêm... Israelitas ali, ó. Israelita. De hebreus, Aqui. israelitas e depois judeus. Judá, judeus. Aí aqui é que vem Jesus. Jesus vem da linhagem da promessa, mas é importante quando a gente entende a diferença de cada terminologia e por que vai mudando, né? Agora nós chegamos a exatamente o momento da história onde vão ser 10 e 2, que na verdade fica uma que é Judá. Qual é a outra tribo que está com Judá? Hã? Benjamim. Tribo de Benjamim está aqui junto com Judá. Então olha só, mas acaba virando os judeus. E aí se preserva a capital em Jerusalém, onde tem um templo, onde tem adoração. E o que é que o povo do norte faz? Depois de Siquém é destruída, eles são extremamente perseguidos e por isso vai ser estabelecida a nova capital, que é Samaria. Também vai falar daqui a pouquinho, eu não vou... Não, pode falar. Vira Samaria, por isso viram os samaritanos. E como os samaritanos, eles não, até por uma questão de proteção política, eles acabam permitindo que o povo adore a outros deuses, para não ter que ir em Jerusalém adorar o Deus verdadeiro. Eles instituem que no monte é o lugar da adoração. E aí é por isso que a mulher pergunta a Jesus, a mulher samaritana lá, aonde deve, onde é o lugar verdadeiro da adoração? No templo ou no monte? Por quê? Porque o judeu dizia, você tem que vir ao templo em Jerusalém. Por quê? Porque indo lá você fortalece a cidade de Jerusalém, politicamente, economicamente e a questão da adoração ao Deus verdadeiro. Uma vez no ano, né? Hã? Uma vez no ano eles iam. No mínimo uma vez no ano, mas tinha As três festas principais, né? Mas tinha gente que ia em todas as festas, mas as 3 principais, e pelo menos uma no ano tinha que ir. Todo israelita, todo judeu tinha que ir em Jerusalém. Isso fortalecia o templo. Essa divisão da adoração nasceu em Jeroboão. Hã? Sim. Essa divisão da adoração nasceu em Jeroboão. Isso, por uma questão política. Isso, começa aí. Diga. Pastor, por isso, não sei se é por isso, né? Mas agora na minha mente, quando foi a pastor que você foi apresentando, aí por isso Jesus tem um encontro marcado com essa samaritana, né? Isso. Por conta dessa promessa que foi feita. É lindo demais. Dentro dessa promessa, o Senhor passa quando ele vem aqui na terra por todos aqueles passos antes, né? A gente não entende, né? Morte e ressurreição. Nem É isso. isso mesmo? Sim, aí o que acontece? Jesus, ele não fica restrito só na Judéia, que depois já é chamado de Judéia, mas ele vai em toda a região. Por quê? Porque a promessa do Senhor é com toda a descendência. Então, agora eu vou fazer aqui o funil, que eu gosto de explicar com o funil. O funil de Gênesis. Isso. O que acontece? O funil vai fazendo isso aqui. Só que em Cristo... Eita, glória! Aleluia! Glória aí! Depois de Jesus, você tá aí, ó. Estamos aqui! Bota aí teu nome. Nós estamos aqui! Por quê? Porque em Cristo... Coisa linda, gente. Porque em Cristo, todos os povos, línguas e nações. Então Aleluia. perceba. E por que quem vai afunilando? Quem sabe? É disso que a gente não sabe. Pra... Eu já vou passar para não tomar o tempo da Não, Por que vai afunilando? Porque tem que chegar em Jesus, né? Sim. Isso é. Mas por quê? É só Jesus que pode fazer isso aí. Sim. Aí eu vou usar aqui agora uma outra explicação que Paulo coloca isso de uma maneira fantástica. Imagine que eu estou desenhando aqui o que é isso aqui? É uma sombra. uma mulher grávida. Tá De uma mulher grávida com um narigão, você dá.
Peraí, é sério. Você que era homem E o marido? Peraí. Isso aqui é uma... Imagine que isso aqui é uma sombra. Certo? Calma, vamos chegar lá. Não pode ser uma mulher que não tem os peitos aqui. Pode ser uma barriga. É só porque eu sou ruim de desenho, que eu fiz um desenho tão esdrúxulo assim. Mas tá ótimo, pastor. Mas presta atenção. Começa ela a desenhar. Se eu desenho aqui uma sombra e eu estabeleço que o Messias ele tem que cumprir, ele tem que se encaixar nisso aqui. Se aparecer alguém com nariz pequeno, vai ser o Messias? Não. De barriga chapada? Não. Sem bunda? Deu para entender o que acontece? Paulo diz que o Antigo Testamento é uma sombra para revelar quem é o Cristo. O único que pode se encaixar em tudo que as profecias dizem é Jesus. O lugar que ele nasceu, que viria de uma virgem, como seria chamado o seu nome, como é que ele morreria, que ele ensinaria por meio de parábolas. Vai funilando. Então o que acontece? Isso aqui é um gargalo. Agora tá entendendo. Aqui é um gargalozinho. Vai fechando. Fecha. Quem é que pode cumprir toda a lei? Só Jesus. Então assim, a lei, ela tem um papel principal, que é apontar o formato de quem se encaixaria nela. Deu para entender agora? Me arrepio todo. Como olha? Então por isso que teria que ser uma sombra bem esdrúxula. Porque ninguém poderia caber nessa sombra. E quando a gente olha para essa sombra, fica fácil identificar quem é o dono da sombra. Certo? Então não tem como eu olhar para a sombra, não ver Jesus. Mas qual é o problema do povo judeu? É que está diante de Jesus, com toda a sua beleza, com toda a sua majestade, mas preferem olhar para a sombra. Olha que loucura. Preferem admirar e adorar a sombra. Faz algum sentido? Não faz. Imagine Jesus, vamos pensar aqui que ele fosse limpo, porque a Bíblia diz que ele não é, né? Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Certo? Então, eu não posso aqui, Jesus é lindo, não. A Bíblia diz que ele não é. E justamente por isso que as pessoas não viam nele um grande rei sobre Israel. Porque Davi era formoso, Salomão era formoso. Então, olha que rei bonito. Nosso rei é lindo, é maravilhoso, mas Jesus não foi, não se encaixou. Era depois da morte. Não. Alguns dizem que é o momento da crucificação, mas se fala que nele, nem Isaías tem isso. Não havia nele. Eu achava que era quando ele estava indo na... Só a crucificação que ela está falando. Então, aí só para concluir aqui, vou passar a palavra para Tamires. Por isso que esse gargalo tinha que ser tão espremido. Por isso que Deus, ao fazer uma aliança com Abraão, o que ele diz a Abraão? Por meio do descendente serão benditas todas as nações. Então tinha que vir daqui. Jesus não poderia ser do Egito, não poderia ser chinês, de Ismael. Tinha que seguir as alianças que Deus fez. Deus faz 7 alianças. E aí segue toda a aliança para chegar até Jesus. Então quando Paulo diz, alguém me procura aí no Google, bota assim, Jesus, o Antigo Testamento é a sombra de Cristo. Pesquisa aí na internet que a gente vai achar rapidinho. Só para a gente ler esse texto para eu encerrar. Então por que eu fiz um desenho tão esdrúxulo assim? Em primeiro lugar, para você desenhar. Mas o mais importante é a gente perceber que ninguém seria capaz de se encaixar em toda a promessa feita sobre o Cristo. Mas diga, Márcio, você ia falar? Não, aqui, ele estava conversando com o professor. E aí nessa nossa conversa, Abre aí, por favor. eu falei para ele, pastor, lá no céu todo mundo é santo, né? E só Jesus Cristo que conseguiu assumir essa função aí, né? De salvar. Só
E aí, na hora que você começou a dialogar aí, que é só Jesus Cristo que consegue cumprir a lei. Né? Exatamente. E o que é mais importante? É a gente entender que a lei, ela é importante porque ela gera vida em nós. Mas nós não podemos e nem devemos ter essa mentalidade de que nós temos que cumprir a lei, porque a lei tinha o principal objetivo de revelar Cristo. De revelar Cristo. Então é o seguinte, é por isso que a Bíblia vai dizer que em Cristo nós realizamos as leis. Nós cumprimos a lei nele porque ele cumpriu. Então ele passou pelo gargalo e agora ele abriu esse gargalo aqui, ó. E nós estamos nele, cumprindo a lei, cumprindo as promessas em Cristo Jesus. Revela, por isso que não é agora dizer, então anula todas as leis. Não, não é anular, porque nós precisamos entender que a lei preserva a vida. E se ela preserva a vida, ela é boa. Mas nós não somos capazes de cumprir toda a lei. Ninguém é. Você quer que eu leia aqui para? Leia. Assim, a expressão Jesus, a sombra de Cristo, ou sombra de Cristo, refere-se a dois conceitos principais. Primeiro, que as leis e rituais do Antigo Testamento eram uma sombra antecipatória de Cristo, que é a realidade, até Colossenses. E segundo, que Jesus é a nossa sombra protetora e guia, o próprio Deus que nos acompanha e nos protege. Isso, mas leia. 2,17. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Pronto, olha só, o que ele está dizendo? Por que eu vou ficar olhando para a sombra se Cristo é a realidade? Certo? Então não faz sentido. Ninguém tira foto de uma sombra e diz, oh, que sombra linda. Como essa sombra é maravilhosa? Não, a gente tira foto da realidade, porque a realidade nos encanta. Então, nós não podemos olhar para a lei e tentar trazer essa realidade para a nossa vida de que eu tenho que seguir a lei, eu tenho que seguir a sombra. Nós seguimos uma pessoa e essa pessoa é viva, e essa pessoa é bela e ela é complexa. Ô pastor. Certo? Diga. Até porque a lei, ela vem com as... Eu vou usar esse termo que é mais fácil para mim agora. Com as normas e regras que devem ser cumpridas, mas o que Cristo nos traz também é sobre o coração do homem. Então as pessoas cumprem e obedecem aquelas leis, mas não a Cristo, né? E às vezes nem o conhecem. Isso. Nem identifica como eles muitas vezes não identificaram que ele estava entre, né? Exato. E quer ver outra coisa interessante? Quando nós nos apegamos só à sombra, nós não entendemos a complexidade da vida. Por que Jesus teve tanto problema com os fariseus? Porque eles, por não analisarem da maneira correta, eles olhavam só para a sombra e eles não conseguiam perceber a complexidade da vida. Eles queriam simplificar as coisas. Mata, é mais fácil matar. E Jesus vem e diz, não, peraí, calma, vamos entender a complexidade da vida. Por quê? Porque a regra ela foi posta em um momento. De novo, aquela questão que eu já falei com vocês, dos discípulos quando vão entrar numa propriedade para comer, era pecado roubar, mas havia uma lei que permitia. Então Jesus cumpre uma lei, por quê? Porque ele vai dizer que a vida é mais importante. Fala do exemplo, aquele negócio de Sara, naquele dia do som. Do som que a gente tava viajando. Foi interessante, a gente tava viajando. Aquilo foi muito massa, velho. Aí, olha só, ó, perfeito, obrigado. Olha só como se a gente ficar apegado a isso aqui e a gente não entender o porquê da lei, a gente comete erro. Nós estávamos na beira da piscina e eu precisava fazer um negócio, trabalhar, e aí eu falei também, vamos descer, eu levo o computador, eu fico trabalhando e a gente fica ali no menino tomando banho na piscina. Aí a gente foi para a piscina. Daí eu lá no trabalho e eu tava com o fone, porque em vez de eu botar alguém me ligava, aí eu botava o fone, conversava e trabalhando. Aí daqui a pouco tinha uma placa assim, perto da piscina, proibido aparelhos de som. Aí Sara olhou pra mim e falou, pai, o senhor tá errado. Eu digo, o que foi? Não pode aparelho de som. Aí, olha só. Não, ela nem falou, ela fez assim, ó. Foi, ela fez assim. Ela apontou. Mas pai, não sabe nada. Hã? Sara? Cris já tá quase lendo, imagina. Sara já lê tudo já. E aí ela falou, não pode parar o fone. Eu digo, não entendi. Aí eu fiz assim, tipo, não entendi. Ela, pai,
aparelho de som não pode aqui. Aí, ou seja, por que não pode o aparelho de som? Senão alguém vai chegar, vai botar um som alto, vai incomodar os outros, né? Então, pois é, aí vem aquela loucura, Ela- todo mundo com um som diferente. Mas a senhora entendeu a como? mentalidade daquela regra Na é o quê? literalidade. Evitar o som alto. Mas eu tô com fone. Mas na cabeça dela é um aparelho de som. A literalidade do Olha a negócio. literalidade da regra. A gente muitas vezes nem assim. A gente ficou assim, ó. A gente ficou assim, rapaz. É a lei. Engessado, É a lei, porque- ficou assim. porque a lei não pode aparelho de som aqui. Ou seja, eu estava usando o fone para não prejudicar os outros. Era o contrário. Mas ela não tem a maturidade. Aí eu sentei e expliquei a ela. Falei, filha, não pode, é som. Aí quando eu expliquei, ela falou, ah, entendi. Eu falei, a regra foi posta para evitar um incômodo. É a mesma coisa como eu já falei aqui. acho Entender o algumas contexto vezes. também é Entender importante, o contexto né? como é importante, né, da regra. Como a questão do sangue, o doar sangue. Pô, naquela época não tinha como doar, a gente ia matar. Tipo sanguíneo. Eu sou O negativo, se eu recebo de um AB positivo, eu morro na hora. Agora se eu dou, não, mas alguém tinha como fazer um exame no laboratório de Moisés, vamos ali fazer um exame para saber qual é o tipo sanguíneo, se é negativo ou Passa na positivo. máquina ali pra ver. Né? Tinha como? Não tinha. Então assim, ó, proíbe. Aquela realidade era uma. Por quê? Porque a lei quer preservar a vida. Aí eu te pergunto hoje, o meu sangue vai matar ou vai salvar? É por isso que eu tenho que doar. Porque Deus quer a vida. Entende? Como a gente adquire a maturidade para perceber o motivo da lei, o porquê que a lei foi posta. De novo, como eu falo também, a questão da mulher no período menstrual. O homem não podia nem tocar, estava impuro. A mulher era impura. Imagina se a gente fosse viver isso hoje, gente. Aí tem gente que quer viver algumas leis do Antigo Testamento. Eu digo, então você vai ter que viver tudo. Quando sua mulher estiver impura, você não pode. Você vai ter que isolar. Bota dentro do quarto e fica dando comida debaixo da. Misericórdia. Tá bom. Se é para seguir, tem que seguir tudo. Por quê? De novo, o sábado a mesma coisa. Nós precisamos ter um dia de declarar o nosso descanso, de contemplar mais a Deus, de curtir mais a família. Se é segunda, se é quarta, se é sexta, se é sábado, se é domingo. 6 dias trabalharás e no sétimo descansa. Descansarás. Sábado é sabate, é o sétimo, é o descanso. E é o dia da contemplação. Né? Não é só descansar, ficar na rede sem fazer nada, não, é contemplar. Então percebam como a lei ela é importante. Mas Cristo pega esse modo engessado de olhar para a sombra e Cristo diz assim, parem de olhar para a sombra. Olhem para mim. Olhem para a complexidade da vida de uma outra forma. Porque nós somos muito bitolados. Jesus diz igual Roberto Carlos, esse cara sou eu. Lembrei da música. Eu falo assim, Márcio, nós somos tão doutrinados religiosamente, culturalmente, mas eu falo assim, na cultura, a religião que foi nos imposta, ela vem para travar a gente. Então assim, por exemplo, vocês ouviram uma coisa que a vida toda que tem que seguir a lei, tem que seguir a lei. Aí chega alguém e diz, não, pai, peraí, não é bem assim não. Mas peraí, não vai ser da noite pro dia. Né? O coração até tranca. Aí por exemplo, isso aqui eu já expliquei algumas vezes. Mas aí quando a gente vai se explicando de outro jeito, em outro contexto, faz mais sentido. Por quê? Por causa do contexto. Pelo momento que cada um está passando. Né? Então tudo isso vai. Por isso que algumas coisas a gente tem que ser repetitivos, falar, repetir, até uma hora. Até uma hora ainda. Hã? Eu, como professor, adoro esse método de repetir. Pois é. As 3 vias. Inclusive tu já falou. Amanhã eu vou falar sobre isso. Já falou? Já convidou? Não, convide, vá. Você tá um homem convidadeiro hoje. Eu não sei quantos aqui são. Nós temos a nossa igreja, é uma comunidade homeschooling. E nós somos os responsáveis. Homeschooling é a educação domiciliar.
Home schooling é escola em casa. Ah, isso. Schooling, escola. Por que Educação. excluir? Por que excluir? Não é schooling, não. Schooling. É porque é em inglês. É em inglês. É em inglês. Homeschooling é em inglês. É educação domiciliar. É em português, que é melhor. Nós educamos os nossos filhos em casa. Né? Então, o que acontece? Existem muitas falácias contra esse tipo de educação, porque ela acaba trazendo alguns benefícios à educação, ao desenvolvimento da criança, e um deles você não tem como comparar uma criança que está numa sala com 20, 25, 30 crianças, e é uma professora, no máximo 2 para dar atenção a 30, do que é uma mãe que vai dar atenção a 3. O senhor está dizendo que os seus filhos não vão para a escola, no caso. Não. Você dá conta da educação deles em casa. Ela Na graça do dá. Na Senhor. verdade é a família, né? Mas ela que cuida. Aí o que acontece? Existe uma comunidade. A comunidade se reúne uma vez por semana, várias famílias, para ter um momento de socialização e partilharem um pouco do que vai ser passado para as crianças durante toda a semana. Sim. Então toda semana tem a comunidade. E a comunidade nós nos reunimos aqui na Igreja mais Central. Né? Nós temos em feira 2 comunidades. Nós somos a segunda. Tá? Isso já está muito forte, só que como ainda existe uma certa perseguição, porque diz que você está querendo isolar a criança, que está... A criança não vai ter socialização. Como se a criança só socializasse na escola. Aí batem muito contra isso, mas na verdade é tudo falácias, né? Então amanhã nós vamos ter uma reunião aqui às 19h30. 19 horas. Às 19h? É. Tu falou 19h30? Ô Senhor, ajuda meu marido, pai. Então, 19 horas, corrigindo. Para os pais que têm crianças entre 4 e 17 anos, que querem conhecer um pouco mais como é que isso funciona. Tá? É só uma reunião de esclarecimento, de tirar dúvidas, da gente poder apresentar o currículo. Nós trabalhamos com metodologia cristã clássica. Já tem uma metodologia, tem material, tem tudo. Não é estudar assim. Essa é uma outra coisa, é um outro. Tem orientação pedagógica, tem currículo, tem. Nós trabalhamos com a metodologia cristã clássica. O que é a cristã clássica trabalha? Com trívio e quadrívio. Não vou apresentar agora, mas tem amanhã que ela vai apresentar tudo aqui. Então, dentro do trívio, são 3 ciclos de ensino. O primeiro, que é o da gramática, onde a criança ela vai aprender a absorver o conhecimento. E aí vai ter a repetição, a memorização. Que inclusive a filosofia do Paulo Freire bate tanto, né, que decorar é ruim. Né? Quantas das vezes, eu não sei vocês, mas eu tive uma fase que eu era estimulado a decorar a tabuada e depois não pode. A gente estava bem na transição. Estava na transição, porque eu estudei um pouco escola particular que tinha que decorar. Né? Depois a escola pública dizia, não, decorar é ruim. É decoreba. Tem criança que não sabe o que é 3 vezes 3. Porque não decorou. Porque não decorou. Eu ensino meu a decorar, tá? Então, é isso. Então, é uma essa mãe é a primeira clássica. fase da gramática, decorar. É porque não decorar é mais difícil mesmo, né? Isso. Ensinar a pensar e refletir como entender o É porque não tem Não. como. Você tem alguns conhecimentos que eles são fundamentais. Até porque não sabe ainda como vai ser a aptidão da criança. Se ela vai ter aptidão para humanos ou exatos. Então, assim, a decorar base vai servir para todos. Exatamente. A base ela tem que ser muito bem posta. Né? Então, por exemplo, você pega a criança para estudar com 7 anos, um monte de assunto, ela estuda para fazer a prova, depois ela não lembra mais nada. E o que era importante, ela não absorveu. Né? Então, a gente prepara esse terreno nessa primeira fase, depois vem a parte do discernimento, da criança aprender a interpretar tudo. Começamos esse ano. E depois é a fase do poeta, que ele vai apresentar o conhecimento. Da retórica. A expor, da retórica. Então são 3 fases. Né? Então a gente usa essa metodologia do cristão clássico. E aí quem tiver interesse de conhecer, independente de qualquer coisa, vocês estão convidados. Isso serve para formação Porque na verdade é o seguinte, o que é proibido, já para ficar claro para vocês. O que a lei proíbe? A lei proíbe o abandono intelectual da criança, certo? Mas não existe uma lei que obrigue
Não existe uma lei que diga que a criança, que o homeschooling é errado. É errado, não é ilegal. Só que ainda não é. Não, eu vou chegar aí na sua pergunta. Mas ainda não faz parte das nossas leis, não está regulamentado ainda. É discussão. Isso. Ainda não estão. Por quê? Porque realmente tem muito pai, Tá no Senado já. Isso para poder isolar realmente o filho. Já foi aprovado no Congresso do Senado. Pode ter. O Supremo já votou. Alexandre de Moraes já disse que não é inconstitucional. Entendeu? Então, aí que acontece? Nós não trabalhamos com a metodologia que é de série, de ciclos. Quinta série, sexta série? Não. São 3 etapas dentro do homeschooling, dentro da educação domiciliar. É o Foundation, o Essential e o Challenger. Cada ciclo desse de 4 anos. Então a criança com 4, ela participa até os 8, dos 9 aos 12, o Foundation, e a partir dos 12 até os 16, 17, o Challenger. E cada um aborda... Agora a certificação desse modelo certifica criança? Não, quando eles estiverem com 16 anos, a grande maioria faz aquele CPA, O ESEJA. Para entrar na universidade. Isso. Ou o Enem hoje, que o Enem também tem validade. O Enem agora está a partir desse ano, não foi? E a grande maioria das crianças que fazem homeschooling desde pequenininho, com 15, 16 anos, já passa nisso aí, que muita gente de 18 não consegue. Já entra na faculdade. Porque eles aprendem a serem autodidatas. Quando tiver meu filho, então vou fazer assim. Tem uma, venham conhecer. É um movimento muito crescente. Decisão obrigando a reconhecer o MEC fornecer o certificado. Havia uma decisão judicial nesse sentido de entregar o certificado. Depois passa pra gente. Mas tem sido uma luta aí. Só fica vendo as experiências negativas e se apega só às negativas. Que bom. Deus nos fortaleça. É porque tem gente que quer ser homeschooling 007. É possível ser 007? Ninguém saber que você faz homeschooling? Não tem como, né, gente? Pensei. Vamos voltar para Davi. Vamos, seu convidado. Para os irmãos separar. Eu quero... Nossa, você quer falar? Diga. É porque aqui quando Jeroboão ele faz um altar para o povo não vir para ajudar, ele faz um servidor e diz aqui é o seu Senhor. Isso, a gente vai ler isso agora. Os samaritanos, eles quando sobem, depois disso, né? E quando eles sobem para adorar ao mesmo Deus de Israel, agora eles já adoram. O culto está corrompido. Está corrompido. Alguns adoram a Deus, mas adoram a Será. Alguns adoram a Deus, mas adoram a Baal. Entendeu? Quando a samaritana fala, dá a sensação de que ela está falando de Deus também, né? Hã? Quando a samaritana questiona Jesus, Sim, sim. Pode falar. Mas é porque é o seguinte, é tipo os católicos, que adoram a Deus também, mas adoram vários outros deuses. E aí dá o problema. É que nós temos que ser monoteístas. Toda a expressão monoteísta desagrada a Deus. Então eles, na verdade, em nenhum momento eles deixam de adorar a Deus porque eles lembram de todas as histórias. Mas o problema é que eles permitem que outros deuses também sejam adorados. Aí é o problema. A Bíblia diz o quê? Que Deus não divide a sua glória? Com ninguém. Só para reforçar essa questão do funil aqui, eu só quero ler aqui 2 Samuel para lembrar vocês da questão da dinastia também. Que a gente pensa, Salomão fez o que era terrível aos olhos do Senhor. Foi Deus, né? A Bíblia diz que por conta da idolatria de Salomão, Deus entrega mais da metade do reino, né, para Jeroboão. Mas por que Deus não deixa essa dinastia aqui morrer? Por causa da promessa que Deus deu a Davi. Mas essa promessa era qual? De que o rei de Davi não teria filho. Eu quero ler esse texto com vocês. 2 Samuel 7, verso 16. E aí não é uma promessa, é uma aliança. Sim. Tem que fazer diferença de uma coisa a outra.
2 Samuel 7:16. Diz assim, ó: sua casa e o seu reino continuarão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Aí eu te pergunto, como é que um trono ou reino vai ser estabelecido para sempre? Isso se completa, né? Ou isso se cumpre onde? Em Jesus. Porque nada do que é terreno é para sempre, não é verdade? O reino de Cristo, esse é um reino eterno. Mas a partir de Davi, começou aqui. É o que o irmão disse, né? Aqui na estante. Estava falando aqui comigo. Como é que tem gente que não aceita o Antigo Testamento? Porque começa aqui para se concretizar aqui. Que na verdade vai se concretizar ainda lá quando Jesus voltar, né? Que aí ele vem reinar, literalmente, né? Mas a gente entende isso a partir do Antigo Testamento, né? Nós estamos aqui entendendo a base. A gente falou sobre os samaritanos lá, o Novo Testamento. Se a gente não entende aqui, não entende lá. O pastor, eu fico refletindo, que a gente olha, esse reino que é o livro, na vida de Salomão, ele deu a brecha para entrar essa cultura, de adoração a outros deuses. A gente vê isso fortalecido em Salomão. E o cuidado de Deus durante todos os reinados, que Deus está chamando a atenção dele, né? Eu estarei com vocês obedecendo os meus mandamentos, né? E vem trazendo isso para o povo e fala a todo momento sobre essa dinastia, né? Sim, sim. Aqui sobre uma condição de escravidão de um povo, né? E essa dinastia, no meu pensamento, ela não envolve só uma questão política de governança de um povo, até de exemplo, né? Então a gente olha a vida de Salomão, no final ele não dá esse exemplo para o filho que vai ser sucessor. Então, como Deus é cuidadoso em estar chamando a atenção dessa dinastia que envolve várias coisas, entre elas a preservação da promessa que ele faz, né? E aí a gente vê essa... Porque quando Deus chama Abraão aqui, é para aqui, é para que se cumprisse aqui, né? Então, isso também é uma coisa que a gente precisa ter clara. Quando Deus chama Abraão, Deus já chama Abraão vendo Jesus, né? Apontando Jesus, sabendo que era ele que viria a cumprir. Então, tudo que se passa na história, tudo isso que a gente estuda, é para entender como se deu o processo até a chegada de Cristo. Eliane Leite falou isso, né? Que tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre ele. Tudo sobre ele, literalmente. Então, vamos lá, vamos voltar. A gente viu... Só falar um negócio aqui que pra mim é importante. Samuel não vai me deixar eu dar aula. Perdão, é sério. Mentira, eu não ouvi mais palavras. Mentira. Vem sim, ouve não. Tô brincando. Eu não aguento, não. É Reino Unido. É Reino Unido. Só falar um negócio importante pra vocês. Jesus é o Messias porque é judeu ou é judeu porque é Messias? Como que é? Presta atenção. Jesus é Messias porque é judeu ou é judeu porque é Messias? Eu acho que... Deu para entender? Agora entendeu. Então vamos lá, peraí. Porque é o seguinte. É judeu porque é Messias. Ele é Messias porque é judeu. É judeu porque é Messias. Vamos para as implicações das duas falas. Peraí. Se ele é judeu. Peraí. Se ele é judeu porque ele é o Messias, o que é que eu estou dizendo? O Messias tem que vir pelo judeu. Certo? Calma. Sim, mas a promessa continua com os judeus. Então, se a promessa continua com os judeus, teria que ser daqui. Beleza. Aí, se eu digo o contrário, que ele é judeu, não, eu falei aqui, né? Ele é Messias porque ele é judeu. Eu estou dizendo que a salvação, certo? Só pode vir pelo judeu. Complexo, né? A minha mente é confundida. Peraí, deixa eu escrever.
Né, filha? Ele não pode viver sem polêmica, gente. Acho que ele acorda assim, qual é a polêmica de hoje? Mentira. Não acorda assim, não. A cara dele nem arde. Nunca mais deu aula no domingo, foi? Pois é. Vamos lá. Ó, presta atenção. A gente precisa entender a premissa aqui. Qual é a premissa? A gente já falou ali que tinha que ter o funil, então tá fácil de responder. Sim. Mas ele é judeu porque ele sendo Messias só podia ser judeu, ou ele é Messias e pelo fato dele ser o escolhido de Deus, ele veio como judeu. Por que eu estou falando isso? Entenda. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma corrente que defende que Jesus, ele sendo judeu, e o ser judeu é mais importante do que ser Messias. Deu para entender o problema? Sim. E aí algumas pessoas dizem assim, um exemplo, vou dar outro exemplo. Jesus é judeu. Judeu casa com quem? Ai, Jesus, eu tenho papo dessa declaração. Judeu casa com judeu. Casa com judeu. Jesus vai casar com a igreja. A igreja tem que ser o quê? Só a galera lá, todos nós. Não, mas entenda que é esse o argumento que lança como base uma premissa errada. Certo? Por quê? Porque se eu disser que Jesus é judeu e ele só pode casar com um judeu, eu vou dizer que a igreja tem que ser judia. Todo mundo se converteu. Judaizantes. Exatamente. E aí o que a gente precisa entender? É que aqui se acaba tudo isso. Ele é o Messias. Por quê? do Senhor. Por quê? A gente precisa ter muito claro isso. Por quê? Porque até aqui importa de onde eu vim. A minha história e a minha família. Em Cristo não mais. Não há judeu, nem livre. Não há grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita. Ô, glória. Todos somos em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, que eu sou brasileira nordestina. Qual é a premissa agora? Amo. Qual é a premissa? Eu não preciso ser de Israel. Eu não preciso ser de lugar nenhum. Eu preciso ser de Cristo. E aí tem porque que isso aqui agora é o seguinte, pouco importa. Então, na verdade, as duas sentenças pouco importam. Ao mesmo tempo que elas se fortalecem, elas se anulam. Ambas. Por quê? Porque elas funcionavam até Jesus vir. Para revelar Jesus. Para revelar Jesus. Porque se ele não veio como judeu, as promessas, a silhueta não ia encaixar. Mas a partir que veio, eu não estou mais nem aí se ele é judeu. Entenda aqui o nem aí. Porque o que importa agora é que ele é Messias. Ele é o Cristo. Certo? E ele mesmo declarou que agora nós não temos mais nacionalidade. Importa a nível de reconhecimento dele, isso, né? Mas não. Isso. Depois que eu reconheço, Jesus tem nacionalidade? Não, Jesus tem, mas o Cristo não. O Messias. Cristo, eu acho que é melhor falar. O homem, sim, ele é Israel, ele é judeu, né? Mas é brasileiro. Mas o Deus encarnado. Eu não acho não, misericórdia, Deus. Ele não é. Não vou mentir para ser legal. É um dom, por isso que a palavra o chama de Rei dos Reis E Senhor dos Senhores. Senhor dos Senhores. Por quê? Porque ele não tem mais uma nacionalidade, mas assim, eu reino aqui, eu reino lá. Eu reino sobre tudo. Ele é Senhor sobre toda a terra. Certo? Vocês me perdoam? Agora eu vou embora, senão eu não vou. Não, que vai embora todo mundo. Gente, já é 11h05. Vamos orar e ir embora todo mundo. Que hoje é aniversário do meu filho, eu tenho que cuidar ainda de um monte de coisa. De Cristo? Hoje é aniversário de... É sério, a gente vai embora mesmo. Já é 11h10, 11h05.
Eu acho que o culto tá acabando já. Fala! Eu acabo 12 então? Vocês querem que eu acabe o 12 então? Foi um capítulo. Ah, a cara nem arde! Não foi nem um capítulo hoje, meu Deus do céu! Ninguém é a culpa. Mas não vai botar a culpa em mim. E eu não sei Cristo, minha culpa. Aleluia! Bora, gente, bora. Meu Deus, nem a lista eu passei. Senhor da misericórdia. Olha quem eu vou fazer a chamada. Vai. Aqui, amor, aqui, ó. Acho que essa caneta é tua, né? Alessio? Não. Alenberg? Não, aqui é de semana, amor. Hã? Alex, fala Alex. Não, é tua. Não. Essa daí tá errada. Essa aqui, ó. Os alunos disse presente. Vamos lembrar dos velhos tempos. Ô, gente, não tá aqui, não. Não tá aqui? A semana passada a gente assinou no papel. Não, aqui. Aqui. Não, essa é de Alisson. Não bota aqui nessa não, que foi da semana passada. Tu põe nessa. Hoje é 21, né? Não, hoje é 22, tá errado. 21 também, aniversário do teu filho também. Ou é. Eu tava na minha mente que é 22. Alexandra Leal. Ó, sempre sonhei ser professor assim. Aloédia. Ana Cláudia. Não. Tá. Ana Paula. Não. Ana Paula Cerqueira Souza. Ana Raquel. Não. Não veio. Alessio. Albérico Barreto. Não. Brízia. Agora dá um. Aqui, meu filho. Shirley. Cícera. Maria. Não. Cíntia Souza. Não. Cíntia Lique Moraes. Daniel Ramos. Dailma Ferreira. Dailma. Django. Edilza. Edson Lima. Gilzélia. Gisane. Glícia. Igor. Irene. Isabela. Jamile. Jefferson. Não. Jennifer. Jennifer não. Joilda. José Augusto Filho. José Carlos Brito. Cadê? Ah. Júlia, tá aí. Kalinka. Hã? Não, veio não. Laísa Carine. Não. Lídia, não. Lilian Porto. Lilian Novaes. Lindomar. Lucas. Luciano de Oliveira. Luciene Rodrigues. Magnes não. Manuela não. Eita, o povo tá faltando. Marcelo Rocha. Márcio. Marluce. Tá. Maria Aparecida. Hã? Tá, Maria. É. Cida. Maria Luísa. Matheus Alves. Matheus Carvalho. Mônica. Ali. Soares. Nadjele. Não. Odail. Presente. Quietinho Polita. ali. Quer dizer, Poliana. Mas não sei se é ela não. A Torres. É. Não, a De Almeida ou dela é Poliana Almeida? É Almeida. Eita, marquei errado. Falta. Sabia que é só. Raíssa não veio. Rebeca. Rita Rita Cristina não. não. Roberta também não. Rosane Brandão. Rosilene. Shirley. Não. Simone. Suzana. Tânia. Tayane Prachete. Tiago França. Tiago Soares Cardoso não. Wesley não. O Winix não. O Vilma. E o Hudson. Não, o Hudson no final. Tem o Willix. 1, 2, 3, 4, 5. Ora aí pra tu terminar. 9, 10, 11. Falta chamar alguém? Não, né? Gente, tem alguém aqui que não tá no grupo do WhatsApp?
Me chama no privado, por favor. Só outra coisa para reforçar, pessoal, vocês sabem, nós temos uma biblioteca ali, que é do IBGA, vocês sabem, né? Não? Eu postei, né? Acho que essa era no... Tá ali, vocês podem para fazer o pagamento, quiserem alguns livros. Eu mandei pra senhora. Mandou? São Mandei. devocionais, são leituras, vocês podem pegar, anotar. É um e-mail. 15 dias e devolver, não é para ficar de eterno não, viu? Não, Deus pesa a mão. Quando você sentir o pesando a mão, você diz, eita, será que eu tô com a mão no IBGA? Brincadeira, viu? Mas os de consulta, Não entendi na pressa. lá atrás tem os livros na nossa biblioteca ali. Se a senhora quiser pegar algum que não seja de consulta, aqueles maiores não pode levar, mas os outros menores, quiser pegar emprestado para ler, pode levar, com 15 dias devolve. Certo? Bota o nome, na mão de Tamires, no final da aula, anota lá, dá o nome e telefone, porque se você não trouxer a gente para trás, manda uma polícia atrás. Vai, gente. E é para o crescimento e educação de vocês. Se quiserem chegar mais cedo, pegar o livro, consultar aqui, é de vocês, pessoal. Tá? É nosso. É para o nosso uso. Usem sem moderação. Tá? Usem à vontade. Tá bom? E outra coisa, camisa. Nós temos a camisa do IBGA no site que você pode comprar. Se você juntar com 4 pessoas, você compra sem frete. Tá? Então, se vocês quiserem passar para a Tamires o número e a cor, nós temos branca, preta, vermelha. Eu vou querer uma preta, eu vou ligar pra ela. E branca, não? Branca, preta. Vermelha. Acho que só. E azul. Azul tem? Não. É branca, preta e vermelha. Não tem azul não, tem azul não. E tem outras camisas lá também. Aí vocês podem. A camisa é de um material muito bom. Quem tem sabe o que ele está falando, né? Ali, não. Irene tá com ela, desde a água ali, ó. De novo, não, mas então junta, né? Aí pode botar no link lá, mas se quiserem juntar para comprar, tipo assim, você está sozinho, fala pro Tamires, quando a gente juntar um grupo, a gente faz o pedido que ele vem frete grátis. Tá bom? É melhor. Que aí a gente pede e aí vocês fazem um pix e a gente paga lá. Tá bom? Vamos botar lá no grupo, não lembro pra gente fazer isso de novo. É melhor. Pra quem quiser ir, porque tem muita gente que talvez queira comprar e... Esse adesivo aí. Quem é pai de criança tá lá no Kids. Para pegar as crianças tem que ter isso aqui. QR Code. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos em tua casa. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado pelas revelações desta manhã. Nós olhamos para a tua palavra e enxergamos o Senhor. Oh, Pai, mas não nos faz estarmos bitolados à tua sombra, Pai. Nós não queremos ficar, Deus, focados nas tuas regras, mas olhar na beleza de quem é o Senhor. Amém. Oh, Pai, tu és um Deus vivo e verdadeiro. Tu és um Deus que se revela a nós, que se manifesta no nosso caminhar. E nós oramos para que o Senhor faça como aqueles discípulos que estavam em direção a Emaús, que o Senhor revelou através das Escrituras, através da palavra, o Senhor se mostrou nela. E Deus, o Senhor não é um Deus distante, mas o Senhor é um Deus próximo da caminhada. E no partir do pão, o Senhor revelou quem o Senhor era. E eles voltaram alegres para testemunhar do teu poder. Queremos ser assim também, Pai. Reconhecer quem o Senhor é na tua palavra, mas também na nossa vida. Face a face com o Senhor. No partir do pão, na comunhão. E que o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso falar, seja para a edificação do teu reino. Amém. Seja para glorificar ao Senhor em todo o tempo e em todos os lugares que venhamos a passar. Amém, Jesus. Muito obrigado, Pai, mais uma vez por essa manhã, por cada um aqui e por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Exaltamos e assim fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.